Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Christian França, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é primordial, né? Isso pode salvar o seu filho. Olha que tema interessante, né? Isso pode salvar o seu filho. O amor dos pais com os filhos talvez seja o amor mais sublime, o amor mais demonstrado, o amor que mais une as pessoas nessa fraternidade entre pais e filhos. Isso é exacerbado aí em todas as famílias, em todas as relações paternas, não é verdade? Quem é pai aí, quem é mãe, concorda plenamente comigo. Criar os filhos talvez seja a maior aventura do ser humano, a maior aventura dele como existência em si. Formar um outro ser humano, caráter, costumes, pensamentos, hábitos. O sonho de uma formatura, o sonho de um casamento com os filhos, tudo isso faz parte dessa grande jornada que os pais enfrentam durante a sua própria jornada, não é verdade? Você, pai e mãe, ou você que está se preparando para ter seus filhos, preste muita atenção, vou repetir, preste muita atenção na nossa mensagem de hoje, porque ela é primordial para o futuro, para o desenvolvimento sadio, saudável, emocional, intelectual e todo o desenvolvimento humano dos seus filhos. A minha primeira pergunta para você, pai ou mãe, pode parecer estranho. A minha primeira pergunta é: qual dor, qual trauma, qual sentimento de abandono você pode ter causado em seu filho? Ou agora, nesse momento, qual dor você pode estar, nesse exato momento, causando em seu filho? Vejam bem, qual sentimento de abandono, sentimento de não pertencimento e de não merecimento pode estar acontecendo nesse exato momento dentro da sua casa e você não sabe, inconscientemente, sem querer, está fazendo isso com seus filhos? A terceira pergunta é: qual comportamento inadequado ou qual comportamento errado você pode estar dando exemplo para os seus filhos? Veja bem, se você veio de uma família que não tem o costume de ler muito, poucos livros, chame agora sua mãe, seu pai, seus tios, suas irmãs, seus irmãos, porque talvez vocês não, até hoje, não havia tido acesso a esse tipo de informação. Uma informação que leva direto ao crescimento e desenvolvimento intelectual e emocional de nossos filhos, do seu filho que está aí com você. A informação é exatamente essa. Erros que nós cometemos como pais podem deixar mágoas profundas, fraturas emocionais de nossos filhos, traumas, medos, causando insegurança, gerando um adulto inseguro, gerando um adulto com medo, gerando um adulto com sentimento de abandono, de não pertencimento. Isso vai gerando sequelas em todas as áreas da vida dele. Isso gera dificuldade em prosperidade, dificuldade em se posicionar no meio do trabalho, no meio da escola, dificuldades em se posicionar profissionalmente ou até mesmo em relacionamentos. Todos esses traumas, todas essas mágoas, essas fraturas emocionais impossibilitam o que nós mais queremos para os nossos filhos. Estou falando de felicidade, sucesso, prosperidade e riqueza. Ana Maria, uma de nossas clientes, o nome é fictício, claro aqui, para não identificar a pessoa, chegou até nós já aos seus 35 anos de idade. Olha só a história dela. Ela nos relata durante o atendimento de coach que ela tinha muita dificuldade em comemorar o seu aniversário. Então, dos 10 anos aos 20, aos 35 anos, ou seja, estou falando de 25 anos, que toda vez que ela ia comemorar o seu aniversário e depois, já adulta, aniversário dela,
do marido e dos 2 filhos, ou seja, 4 eventos por ano. Esses 4 eventos traziam para Ana Maria mágoas, dores, sentimento de tristeza, e ela inconscientemente tumultuava o lar, causava brigas, causava tumultos, causava mágoas, e ela não entendia por que ela sempre fazia isso. Em nossas sessões, relatando todo o seu diagnóstico, todo o seu histórico de vida, identificamos que aos seus 10 anos, olhem só, aos seus 10 anos, no aniversário de 10 anos de idade, naquela manhã, Ana Maria descobriu que seu pai estava traindo sua mãe. Ela deu uma voltinha ali na rua, no bairro, e descobriu e pegou seu pai traindo a sua mãe naquela manhã do aniversário de 10 anos de idade. A partir daquele momento traumático em que ela perdeu a figura do herói e gerou nela um sentimento de abandono e de não merecimento. Como assim, professor Christian, um sentimento de abandono e não merecimento? A criança não entende como adulto, o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o pai. Ela entende que ela também foi traída. Então, se você que está aí do outro lado está traindo a sua esposa, ou você, esposa, está traindo o seu marido, saibam que vocês também estão traindo seus filhos e deixando mágoas e sequelas que podem durar por toda a vida. Ana Maria passou então 25 anos. Sem saber, ela achava que esse evento aos 10 anos de idade não tinha causado tanta mágoa, tantas sequelas na vida dela. Mas a família relatava que 15 dias antes do seu aniversário, do aniversário dos filhos e do marido, ela mudava o seu comportamento, ela ficava ou com tristeza, ou com frustrações, melancólica, ou com muita raiva. Por quê? Porque ela guardou naquele dia, e guardou por anos, aquele segredo ruim, aquele evento traumático que ela não podia contar para sua mãe. Ela era uma criança, não teve coragem, carregou essa culpa de não poder contar para a mãe por anos. Isso gerou todo esse sentimento de não merecimento. Por que não merecimento e abandono? Porque na cabeça da criança, o pai passou a amar alguém, uma outra pessoa que não era do seu núcleo familiar, ou uma outra família, não é verdade? No livro de Robert Dilts, estou até com ele aqui, trouxe para vocês verem que o que eu estou falando tem embasamento. Também no livro O Segredo das Mentes Milionárias, Neurociência do Comportamento, livro de psicologia, ok? Podem pesquisar todos esses livros indicados aqui. No livro de Dilts, falando sobre crenças, ele diz exatamente isso, que as nossas crenças são instaladas durante o período de convivência de nossa infância e adolescência com nossos pais, amigos, na escola, com o ambiente todo que nós convivemos. Então, se você, pai ou mãe, cuidado com as frases que você fala para o seu filho. Um dia que você está nervoso e você olha para a criança e diz: você não vai ser nada, você é burro, ou o dinheiro não compra felicidade, ou só o rico vai para o céu e só o pobre vai para o céu e o rico não vai para o céu. São frases que ficam marcadas, gerando as crenças. A crença é tudo aquilo que passa a ser absoluto e torna-se para mim uma verdade absoluta no meu cotidiano, se tornando hábitos, se tornando comportamentos. Importante frisar também para vocês que as crenças elas formam o que os estudiosos chamam de identidade, capacidade e merecimento. Olha o merecimento aqui de novo. Identidade é quem eu sou nesse contexto dessa família, no contexto da cidade, quem eu sou como ser humano. Capacidade é o sentimento que a pessoa desenvolve durante os seus anos de vida, durante a nossa jornada, de se eu sou capaz de desenvolver algo. Por exemplo, sentimentos de abandono geram na criança muitas vezes o sentimento de fraqueza, de insegurança, porque muitas vezes ela fica: se meu pai estivesse aqui comigo eu teria coragem, se minha mãe estivesse aqui comigo eu teria mais coragem. E o merecimento é exatamente esse sentimento de que eu mereço amor, eu mereço o melhor do mundo, eu mereço a abundância do universo. Então, as crenças elas formam esse tripé importantíssimo para a nossa existencialidade. Então, pais, é
primordial que vocês tomem muito cuidado com o que vocês falam no dia a dia dentro de sua casa, com o que você acusa, aponta ou as palavras proferidas para os seus filhos. Vejam bem, durante o nosso desenvolvimento, a nossa chamada memória RAM, Augusto Cury desenvolve isso, chama isso de memória RAM. Paulo Vieira traz um outro nome, grandes estudiosos têm outras terminologias. Mas a memória RAM ela é chamada de o registro automático de memória. Tudo que era armazenado durante a nossa infância, durante a nossa jornada, a memória ela não separa o que é ruim ou o que é bom. Então, o tanto de coisas ruins ou tanto de coisas boas que você fala dentro da sua casa ou direcionado ao seu filho vai ficar armazenado na memória dele. Então, se você acusou seu filho de ser burro ou que ele nunca vai ser nada, ou se você poda sonhos, por exemplo, pare de sonhar com aquele carro, pare de sonhar, você fica estudando demais, isso é coisa para rico, isso é coisa para quem pode, você não pode, coloque-se no seu lugar, gerando sentimentos de não merecimento, de rebaixamento, de humilhação. Tome muito cuidado, pois isso ficará armazenado na memória do seu filho. A memória ela não separa o que é bom, o que é ruim, ela registra tudo. Então é primordial tomar cuidado com as palavras. Num próximo vídeo, numa outra aula, eu vou explicar muito melhor como é que funciona o armazenamento de memórias e como é que funciona a nossa resposta diante disso. Mas voltando então à nossa crença, aos cuidados que nós temos que tomar com os nossos filhos. Em uma outra história, nos conta o jovem João, aos seus 35 anos, criado no Nordeste, de uma família de classe média, baixa, mas sem passar necessidades. Mas ele nos contou durante as sessões que seu pai os privava de uma vida de mais qualidade, de uma vida de mais abundância. Eles tinham casa própria, tinham 2 carros na garagem, tinham uma vida de classe média, média baixa, e não, na verdade não deveria lhes faltar nada. Mas o seu pai, muito mesquinho, muito pão duro, criou os 3 filhos na seguinte condição: todos eles tinham apenas uma escova de dente. Todos eles tinham apenas uma muda de roupa por ano, apenas um par de sapato. E eles lá no Nordeste, eu não me lembro agora qual é o nome da folha, né? Aqui no Sul, nós temos, por exemplo, a folha de eucalipto, né? Que mastigando, ou a hortelã, que dá um gostinho de limpeza, de bom hálito. Eles tinham uma folha lá mais adocicada, eu me lembro desse relato muito bem. E pasmem, o pai mandava os filhos buscar essa folha e triturar, macetar para usar como pasta de dente. E o pai não precisava dessa situação, era na verdade uma situação de mesquinharia, de querer viver uma pobreza e uma situação de extrema mesquinharia. Passados anos, João já se encontrava adulto, professor concursado na Federal e pasmem, adivinha qual comportamento João vinha repetindo? Ele já com seu salário entre 7 e 8 mil reais, levava uma vida parecida com quem ganha apenas um salário mínimo. Olha bem, ele ganhava 7 a 8 mil reais concursado, professor, e se vestia como quem ganhava um salário mínimo. Roupa simples, os calçados mais baratos de promoção, até que a esposa, não aguentando mais esse estilo de vida, acabou levando o João para fazer as sessões de coach com a Master Mentoring. Ali, durante as sessões, descobrimos que esse comportamento era repetido porque ele teve um modelo com seu pai. Mas como assim? Ele sofreu e mesmo sofrendo, criticando o que o pai fazia, anos depois acabou repetindo o mesmo comportamento? A pergunta é para você agora, pai ou mãe. Qual comportamento que seu pai ou sua mãe fazia e você acabou fazendo o mesmo? Isso é muito comum, a psicologia chama isso de um padrão de comportamento, né? Na área da espiritualidade, na área da religião, nós chamamos isso de maldições hereditárias. Independente da terminologia ou da área de estudo que você goste ou aprove,
no teu conceito de vida, é importante que você saiba que isto é um fato, que isto é uma realidade, que nós seres humanos tendemos sim a copiar bons comportamentos de nossos pais. Mas infelizmente também temos uma grande tendência, uma grande porcentagem em copiar os maus comportamentos. Então, se o seu filho pode repetir o seu bom comportamento ou o seu péssimo comportamento, a minha pergunta de novo é: pai ou mãe, que dor você vem causando em seus filhos? Qual o exemplo que você vem dando dentro da sua casa? Qual o exemplo que você vem dando que você acha que seu filho não irá copiar ou não irá repetir? Relembrando, se você falou que ele não será nada, se você criticou, subjugou, você não vai passar no vestibular porque você não estuda, você não vai ser ninguém nessa vida, e só com palavras de acusação, de críticas, isso pode sim gerar sentimento de abandono, de não merecimento, de incapacidade. E essa criança leva para o futuro adulto toda essa carga emocional que boicota ele como adulto, que nós chamamos de auto-boicote. Já ouviram falar disso? Autossabotagem. Pessoas que até desejam fazer um estudo, uma faculdade, uma tarefa e ficam procrastinando e se perdem e não conseguem executar metas. Conhece alguém assim? Conhece algum amigo assim? E qual o cuidado que você está tomando para que seu filho não fique dessa mesma maneira? Veja bem, se você atualmente, pai ou mãe, está traindo o seu marido, está dentro de um lar desequilibrado, com brigas, palavrões, xingamentos, alcoolismo, violência doméstica, saiba que tudo isso está afetando diretamente o seu filho. Tudo isso está afetando diretamente a sua criança ou o seu adolescente aí ao seu lado, desconstruindo assim um adulto de sucesso, feliz, próspero, realizado. E tudo isso é culpa sua. Relembrando mais uma vez o livro O Segredo das Mentes Milionárias, conta a história de um jovem bem-sucedido, empresarialmente, um empresário, ganhava bem, só que quando ele chegava num teto de salário, novamente ele perdia alguns negócios e caía um pouco. Chegava aquele teto, perdia alguns negócios e quebrava novamente. Muita gente que sobe, quebra, sobe e quebra. Essa história é muito comum na vida de empreendedores. Verifiquem só, nessa história o Stephen, que é o personagem do livro, nas sessões de coaching, descobriram que a mãe dele teve uma criação muito simples, muito pobre, e ela criou um certo ranço, uma certa raiva de quem era rico. Então, inconscientemente, olha só, o filho, para agradar a mãe, não chegava a ficar totalmente próspero ou rico, porque ele sabia que a mãe não aprovava. Como ele sabia que a mãe não aprovava? Porque no inconsciente dele, ele cresceu ouvindo essas palavras, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o céu. Que se a pessoa está rica, é porque ela rouba, ou porque ela trafica, ou porque ela teve sorte, ou porque ela é herdeiro, não é verdade? Então isso inconscientemente impedia o jovem Stephen de progredir mais no tanto que ele realmente merecia, buscava e se esforçava. O que foi feito? A mãe do Stephen gostava muito de praia. O que foi orientado? Para comprar uma casa na praia para ela. A partir daquela casa na praia, que era o grande sonho da mãe dele, ela desbloqueou esse sentimento, porque ela viu que se o filho ficasse rico, ela também teria sonhos realizados. E que nem todo o dinheiro é somente para maltratar ou pagar mal ou subjugar as pessoas. E através da realização dos sonhos dela, houve esse desbloqueio, houve uma aprovação emocional e sentimental da mãe, liberando inconscientemente o filho para ficar mais rico. Eu atuo diretamente com empresas, empresários, empresas familiares na Master Mentor. Sou advogado, mentor empresarial, tenho 2 faculdades, 5 pós-graduação, então eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. São anos de estudo para passar para os nossos clientes
A importância de levar, sim, ferramentas de gestão para a sua empresa, para os seus negócios, mas em especial o que nos agrada, o que nos deixa mais feliz ainda, não é somente gerar lucros e organizar as suas empresas, mas em levar esse tipo de informação aos empresários, a ele, a sua esposa sócia, aos seus filhos que estão nos negócios, fazendo não só um negócio mais próspero, mas também uma família mais próspera, uma família mais unida, uma família com força, com fé, com bons exemplos, gerando filhos saudáveis emocionalmente. Claro, é importante relembrarmos que todos nós estamos passivos de erros. Todos nós cometemos erros durante a nossa jornada da vida e isso, infelizmente, é inerente ao ser humano. Nós cometemos vários erros. O grande segredo é evitar cometer erros ou evitar cometer os mesmos erros. Veja bem, anotei algumas coisas importantes aqui para vocês. Continuar nesses erros de agressão, de subjugamento, de traições, esses erros que vão acabar, sabe o quê? Matando os sonhos dos seus filhos, amputando possibilidades, desgraçando vidas, gerando mágoas, ressentimentos, medos, frustrações, enclausurando eles numa vida fria, fingida, de tristezas. E olha só, sem sucesso, sem felicidade, sem prosperidade e sem riqueza. Vamos relembrar também, você que é mãe ou pai foi traído, como as histórias se repetem nas famílias. Lembre de alguém que aconteceu isso? A pessoa foi traída, ou o pai ou a mãe, e agora olha para os filhos, eles estão sendo traídos. Ou você traiu pai ou mãe, vocês que cometeram esse erro, e agora você vê seu filho traindo a esposa dele ou sua filha traindo o esposo dele. Notem como os comportamentos ficam padronizados dentro das famílias, porque é ali a nossa maior geração de crenças, de sentimentos, pensamentos, comportamentos e hábitos. Se você mentiu e mente muito, quais dos seus filhos repetem esse comportamento? Olhe para os seus filhos e veja quais dos seus filhos repetem esse comportamento. Se você casou com um homem bruto, violento, que afastava as pessoas, que só arrumava encrenca, olhe para um dos seus filhos e veja quais deles, infelizmente, repete esse comportamento, afasta as pessoas, critica, subjuga, humilha e acaba ficando isolado. Se você, olhe bem como esses comportamentos se repetem, olhe bem para mim agora. Você mãe, você pai, quando você sentar com seu filho e pedir perdão, é para pedir perdão de maneira genuína. Nós falamos muito do perdão, não é verdade? Que o perdão libera, o perdão me solta, o perdão me empodera. Mas se você não é capaz de pedir perdão aos seus próprios filhos, para quem você será capaz de pedir perdão? Se você não é capaz de pedir perdão exatamente para essas pessoinhas que nós falamos que é o maior amor que o ser humano pode vivenciar durante a sua jornada, para quem você será capaz então de pedir perdão? Isso pode salvar o seu filho. Por isso que o tema de hoje é: isto pode salvar o seu filho. Para ele entender que você é pai ou mãe e tem autoridade e lhe deve todo respeito, mas para ele entender também que você é um ser humano e para ele ouvir: copie de mim o que é bom, copie de mim o que é saudável, e o que não foi saudável, o que eu te magoei, o que eu errei, magoei sua mãe ou seu pai, eu peço perdão, para que você também não repita os mesmos erros. Então fica aqui essa dica: o perdão é como se eu te perguntasse: quando você, mãe, quando você, pai, vai liberar o seu filho para uma vida próspera, feliz e emocionalmente saudável? Como advogados, nós acompanhamos muito isso, infelizmente, né? Muitas pais ou muitas mães, durante o processo de divórcio, praticam a chamada alienação parental.
Se você está fazendo isso nesse exato momento, ou fez isso, peça perdão urgente, porque o seu filho, a sua criança, o seu adolescente não precisa de mais esse trauma, nesse transtorno todo de divórcio. Cada vez que você joga o teu filho contra o pai, ou joga o teu filho contra a mãe, você não está destruindo somente a imagem do outro, você está destruindo também o futuro brilhante dos seus filhos, gerando traumas, dores, inconsequências, medos, inseguranças, que muitas vezes não serão curadas. Então, isso que você está fazendo é um crime contra o sucesso, uma agressão contra a felicidade do seu próprio filho. Voltando ao perdão. Agora é a hora, nós estamos aí num período, de quarentena, todo mundo unido, parece-nos que a fraternidade está mais em alta. Mas se você não sentou com teu filho, você que foi mãe ausente, ou você que foi pai ausente, quando eu falo ausente, não era aquele pai que estava dentro de casa, a mãe que estava dentro de casa, eu falo ausente de afeto, de abraço, de agachar para conversar com ele, de olhar nos olhos, de dar a devida atenção, de quando estar em casa, respeitar esse momento e curtir, e abraçar, e dialogar, e se importar com a tarefinha, com os desenhinhos, com as necessidades de afeto da criança. Isso é estar presente, não é só suprir o lar. Se você ficou ausente nesse sentido e criou um sentimento de abandono, de não merecimento, ou se você foi nos casos mais extremos de agressão, alcoolismo, palavrão, traições, você tem agora, nesse exato momento, nesse exato dia, a oportunidade de salvar o seu filho, de pedir o perdão para a pessoa que você mais ama. O pedir perdão é um ato de humildade, é um ato de coragem, é um ato de salvar a sua vida e a vida do seu próprio filho. A hora de pedir perdão não é a hora de acusar. Eu fiz aquilo porque sua mãe fez isso, ou eu fiz isso porque o seu pai fez aquilo, ou eu falei aquela palavra porque você não fez a tarefa, ou não lavou a louça, ou seja qual for a tua reação descomedida naquele momento. A hora de pedir perdão é simplesmente se dobrar e falar para ele que ele pode ser alguém melhor do que você. Afinal, talvez esse seja um dos grandes desejos dos pais, criar esses filhos com amor, com gratidão e torcer para que eles sejam melhores do que nós mesmos, um pouco de nós mais evoluídos, mais livres, mais felizes, mais prósperos e mais ricos. Relembrando a vocês o padrão de comportamento e como isso fica instalado em nossas memórias. Quantas mães solteiras estão vendo suas filhas agora, repetindo e sendo mães solteiras? Mães que foram mães com 13, 15 anos, sem estrutura, sem preparo, olham agora para suas filhas com 15, 16, 17, sem faculdade, sem estudo, também se tornando mães? Quantos lares destruídos, sem boas estruturas, estão repetindo o mesmo com os filhos, e esses filhos estão repetindo o mesmo padrão de comportamento? Esse mesmo padrão de comportamento é culpa sua, porque nós passamos um período de nossa sociedade erotizando crianças, ensinando crianças a rebolar, a dançar com mini saias. Então é culpa sua, mãe, porque você não criou algo melhor. Sim, eu sei que você não teve ferramentas para isso na sua época, mas cabia a você buscar informações profissionais, livros, para que a tua descendência não cometesse os mesmos erros. Então o ato de amor aos filhos é ter trabalho. O delegar para o celular, o delegar para a escola, o delegar para outras pessoas é exatamente dar a outra pessoa o poder de direcionar o seu filho no mundo e não para você. O abrir mão dessa tarefa, desse posicionamento, pode destruir a vida dos seus filhos. E se você abriu mão, isso é amor? Isso realmente é amor? Mas, como a vida nos dá grandes oportunidades, eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que ainda dá
tempo, meus queridos. Ainda dá tempo, sim, de salvar o seu filho, os seus filhos. Ainda dá tempo de buscar informações em livros, psicólogos, em coaches. Dá tempo de buscar informações profissionais adequadas a cada idade, a cada período e a cada erro seu cometido, a cada trauma, a cada humilhação que você pode ter gerado em seus filhos. Ainda dá tempo de ser um pai melhor e de ser uma mãe muito melhor do que vocês foram até aqui. Pai e mãe, reconhecer erros é uma virtude, é um exemplo que você pode dar aos seus filhos, é um exemplo de humildade, de coragem, de responsabilidade, é um exemplo de como não ser orgulhoso, de não ser o dono absoluto da verdade. E eles podem crescer muito melhor com esses exemplos. Muitas vezes, o que as crianças estão precisando ouvir é: me siga, corra atrás de mim, cole em mim, me copie. Mas filho, por favor, me copie as partes boas. Filho, eu sou ser humano, eu erro. Não me copie as partes ruins. Filho, tire de mim tudo que foi ruim, a mentira, a traição, a bebedeira, o alcoolismo, a violência no lar, os palavrões. Filho, isso não copie de mim. E eu vou, a partir de hoje, assumo um compromisso com você, meu filho, de também evitar esse tipo de comportamento, para te ajudar a ser um ser humano melhor e mais feliz. Reveja você, pai ou mãe. Qual desses comportamentos todos que nós abordamos aqui, desde palavras, frases, acusações, críticas, traições, abandono de famílias, divórcio, alienação parental, reveja qual comportamento que você está fazendo, porque esse comportamento prejudica a saúde emocional do seu filho e ele se tornará um jovem inseguro, incompleto, frágil, sem coragem de enfrentar desafios, sem possibilidade de ter sucesso, de ser feliz, próspero e rico. E isso será, em grande parte, culpa sua. É hora de abraçá-los, é hora de sentir coração com coração, de olhar nos olhos e pedir perdão, para que seu filho tenha nesse exemplo como ele deve pedir perdão também às outras pessoas quando ele errar. É importante que nós, enquanto crianças, cresçamos com essa habilidade de dobrar os joelhos e falar: eu errei, peço perdão e não vou cometer esse erro novamente. Mas isso vem principalmente pelo exemplo. Se você tem um lar destruído, se você tem pais que estão fazendo isso, chame eles agora para assistir esse vídeo, porque isso trata-se da emoção e da saúde emocional de toda a sua casa, de todo o seu lar, para que vocês tenham um lar abençoado, um lar próspero, um lar com a mão santa de Deus em todos vocês. Eu sou o professor Christian França. Esse tema é um tema muito delicado, um tema que nós somos apaixonados aqui na Master Mentoring. Em virtude disso, vocês vão ver meu celular aí embaixo, o 991747980. Anotem ele e mandem para esse celular, que é o nosso celular comercial, a seguinte mensagem: eu quero ser melhor, ok? Eu quero ser melhor. Mande nesse celular comercial nosso, que trata-se de melhorar pessoas, e nós vamos brindar vocês, as 50 primeiras pessoas. Notem bem, as 50 primeiras pessoas que mandarem essa mensagem nesse celular que está aparecendo aí abaixo irão ganhar uma sessão de coach completamente grátis, tratando-se desses temas emocionais e de levar paz, prosperidade, riqueza e felicidade à sua casa. Beleza, meus queridos? E para todos vocês, um beijo, um abraço, um cheiro amasso. Fiquem com Deus.